Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos. Estamos nessa maravilhosa série sobre algumas heresias cristológicas, as mais famosas, que no decorrer da história da igreja surgiu, e eu estou respondendo a uma pergunta de um amado irmão que ele mandou eu fazer nessa série, perguntando, sobre as principais heresias cristológicas. Então, se você não está assistindo, não está acompanhando, acompanhe. E dessa feita, eu estarei falando sobre uma heresia que poucos conhecem, que é a heresia ebionita, ou ebionismo, que era totalmente judaica, de cristãos judeus, que não aceitavam a divindade de Jesus como Deus. Para eles, isso era politeísmo. E vamos aqui, sem delongas, vamos aqui de maneira consistente, coerente, coesa, falar o que esses camaradas, os ebionitas, defendiam. Os ebionitas, eles viviam segundo a lei judaica, defendiam o Antigo Testamento, principalmente a Torá, o Pentateuco, e rejeitavam radicalmente a pregação paulina e as cartas de Paulo. As 13 cartas de Paulo eles não aceitavam, porque para eles Paulo era um impostor, um desertor da lei, criticou a lei, falou mal da lei, então Paulo eles não consideravam. Negavam a divindade de Jesus, mas só que eles reconheciam Jesus como Messias, anunciado pela lei e pelos profetas, só que ele não era Deus, ele não era divino, era um ser humano normal. Jesus, segundo eles, teria nascido normalmente de José e Maria e foi ungido por Deus com o Espírito Santo no Jordão quando de seu batismo e recebeu ali no seu batismo a filiação divina. Então ele era filho de Deus, ele não era Deus e não era divino. Nasceu do nascimento normal, como todos nascemos. Então eles já negavam um nascimento virginal, que Maria ali foi envolta pelo Espírito Santo, não teve relação ou relações sexuais com José. Isso aí eles discordavam. Para eles, Maria teve relações sexuais com José. Outros até falavam que Maria teve relações com um soldado romano. Olha a loucura. Então, Jesus seria um filho bastardo. Mas aí já é uma outra história, Uma loucura sem precedentes. Então, eles defendiam isso. Outros ebionitas defendiam que Jesus nasceu no nascimento virginal. Ela foi ali envolta pelo Espírito Santo, porém negava a divindade de Jesus. Ele não era Deus. Era o Messias, mas não era Deus. Era apenas um homem. Mais nada, que foi adotado por Deus. Através do batismo ali, onde ele recebe a filiação divina. Eles, os ebionitas, utilizavam somente o Evangelho de Mateus. Rejeitavam, como eu já falei, o apóstolo Paulo, que acusavam Paulo de apostasia a respeito da lei. Aplicavam-se a comentar as profecias com uma minúcia excessiva, as profecias do Antigo Testamento, praticavam a circuncisão e perseveravam nos costumes legais judaicos, as festas judaicas, as comidas ali, os animais impuros que não podia comer, a ponto de eles irem até Jerusalém adorar a Deus, onde eles chamavam a casa de Deus, o templo. Então, os ebionitas também, queridos, eles interpretavam as expressões Filho de Deus, Verbo, Espírito Santo, segundo as categorias hebraicas, no sentido em que nenhuma delas era considerada pessoa, no sentido filosófico. Mesmo aqueles, entre eles, eu já falei aqui, mas repetindo, que aceitavam que Jesus tivesse nascido de uma virgem por obra do Espírito Santo, negavam a sua pré-existência como o Verbo de Deus. Jesus seria, segundo eles,
um homem predestinado por Deus, que no batismo receberam o Filho de Deus, olha só, o Verbo, a sabedoria de Deus, Pai. Jesus era para eles um judeu crente, fiel, piedoso, profeta e mestre da lei inigualável. Mais nada. E com isso, eles foram rejeitados pelos judeus, pelo judaísmo, porque o judaísmo não cria, e não crê até hoje, que Jesus é o Messias. E também eles eram rejeitados pelos cristãos, porque eles negavam a divindade de Jesus. Então eles eram tanto desprezados pelos judeus como os cristãos. E hoje eu não conheço nenhum movimento, nenhum grupo que defenda as teses ebionitas. Eu não conheço. Só parecido assim, os judeus messiânicos, né? Ou alguns judeus messiânicos, porque dentre os judeus messiânicos tem várias vertentes, né? Tem várias linhas, assim também como no judaísmo, o chamado judaísmo ortodoxo, tá? Mas não é o caso aqui. Então, essa é as teses, as heresias levantadas pelos ebionitas, e todas elas foram rechaçadas, porque não tem respaldo bíblico. A Bíblia mostra Jesus como pré-existente, a Bíblia mostra Jesus como Filho de Deus, a Bíblia, a Escritura mostra Jesus como Deus sendo adorado, à destra do Pai, tá? Tanto nos Evangelhos como nas cartas de Paulo, como em Apocalipse. Então, não dá para fugir. Por isso que a heresia ebionita, o ebionismo, não sobreviveu, não foi avante, por causa dessas suas conclusões. Eles defendiam o monoteísmo judaico rígido, tá? Mas no que concerne ali à trindade, eles vacilaram, eles erraram, eles caíram, né, nesse erro e nessa heresia absurda de negar a filiação divina, de negar a divindade de Jesus e de negar que ele era Deus. Eles negavam de maneira veemente, eles não aceitavam. Então, está aqui exposta mais uma heresia, né, cristológica. E se vocês gostaram, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos, querendo Deus.